E se a causa principal da depressão, da ansiedade e de outros transtornos mentais não for um desequilíbrio químico, mas sim uma crise de energia no nosso cérebro? Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias revolucionárias do livro Energia Cerebral, do psiquiatra de Harvard, Dr. Christopher Palmer. Se prepara para uma visão que pode, de verdade, mudar tudo o que a gente sabe sobre saúde mental. Vamos começar com algo bem forte, uma confissão do próprio autor, um psiquiatra renomado. O Dr. Palmer admite que, depois de anos de prática, ele começou a se sentir como uma fraude. E por quê? Porque ele via todos os dias que os tratamentos que ele tinha, mesmo os melhores, simplesmente não funcionavam para um monte de gente. Foi essa frustração que levou ele a buscar uma resposta muito mais profunda. E essa busca por respostas começa, claro, questionando a explicação que quase todo mundo já ouviu sobre doença mental, a famosa teoria do desequilíbrio químico. Vamos desmontar um pouco essa ideia. Pois é, essa é a explicação padrão, né? Depressão é falta de serotonina, ansiedade é falta de GABA. Essa teoria foi super importante, ajudou a diminuir o estigma e abriu as portas para os medicamentos. Só que o Dr. Palmer argumenta que essa visão não é só incompleta, ela está, na verdade, apontando para o lugar errado. E a prova de que essa teoria tem falhas fica muito clara quando a gente começa a fazer algumas perguntas bem diretas, que a própria teoria não consegue responder. Bom, essa é a primeira grande questão. A realidade para milhões de pessoas é um ciclo frustrante de testar um remédio atrás do outro, muitas vezes sem encontrar um alívio de verdade. Se fosse simples como aumentar a serotonina, por que os resultados são tão imprevisíveis? E tem outro mistério. Sabe quando um remédio funciona super bem por anos e do nada parece que perde o efeito? A teoria do desequilíbrio químico não explica isso direito. O cérebro decidiu ficar desequilibrado de novo, do nada? Isso não vai na raiz do problema. Agora, aqui está o ponto-chave. Essa é a pergunta que começa a conectar tudo de um jeito novo. Se a doença mental é um problema só do cérebro, só químico, por que os tratamentos para ela causam problemas no corpo inteiro? Problemas que são claramente ligados ao metabolismo. Essa conexão é a grande pista para a nova teoria. Essa conexão com o metabolismo é o pulo do gato, e ela nos leva a uma mudança total de perspectiva. E se a gente estiver olhando para o lugar errado? E se, em vez de focar nos neurotransmissores, a gente precisar olhar para o que abastece o sistema inteiro? Vamos falar da energia por trás de tudo. Essa é a tese central, a grande revolução do livro. Transtornos mentais são, na sua essência, transtornos metabólicos do cérebro. A causa raiz não é um desequilíbrio de química, mas uma falha na produção de energia dentro das células. É uma virada de chave completa no nosso entendimento. E quem são as responsáveis por essa produção de energia? As mitocôndrias. Pensa nelas como as baterias que alimentam cada coisinha que seu cérebro faz. Se elas não estiverem funcionando 100%, nada mais funciona direito. Elas são a base de tudo. Agora vamos ligar os pontos. O interessante aqui é que essa ideia não diz que o desequilíbrio químico não existe. Ele existe sim, só que ele é um sintoma, não a causa. O problema de verdade começa um nível abaixo, na produção de energia. Quando a usina de energia falha, a comunicação entre as células do cérebro, que depende totalmente dessa energia, também falha. E se a causa raiz é metabólica, isso muda completamente o nosso jeito de entender como os remédios psiquiátricos realmente agem no cérebro. A visão muda completamente. A gente achava que os remédios estavam só ajustando os níveis químicos. A nova visão é que eles estão, na verdade, mexendo no metabolismo da célula. Os neurotransmissores afetam a energia da célula, e a energia da célula afeta os neurotransmissores. Os remédios estão entrando nesse ciclo de energia, e não só na química. E olha como isso faz sentido na prática. Os antidepressivos, que tratam sintomas de baixa energia, de humor deprimido, muitas vezes funcionam melhorando a eficiência das mitocôndrias. Já os antipsicóticos, usados para acalmar estados de excesso de energia cerebral, como psicose ou mania, podem funcionar diminuindo a atividade das mitocôndrias para acalmar as coisas. Os dois estão agindo no metabolismo, só que de formas opostas. E essa visão metabólica resolve vários mistérios da psiquiatria. Explica por que um antidepressivo pode jogar uma pessoa para um estado de mania. É um excesso de energia metabólica num cérebro vulnerável. Explica por que antipsicóticos são tão versáteis, tratando várias coisas ao reduzir a superativação do cérebro. E talvez o mais importante, explica por que remédios que tratam problemas metabólicos do corpo, tipo diabetes, também melhoram a saúde mental. Está tudo conectado.
Então, se a gente entende a causa do problema de um jeito diferente, isso abre um mundo de novas possibilidades de tratamento. E é aqui que a teoria vira uma esperança real para muita gente. Olha só esse exemplo poderoso que está no livro, sobre o filho do CEO do Roblox. Depois de falhar com 29 medicamentos diferentes para o transtorno bipolar, o que finalmente trouxe a vida dele de volta foi uma terapia metabólica, a dieta cetogênica, uma abordagem nutricional que muda como o cérebro usa energia. Isso prova que focar no metabolismo pode funcionar onde todo o resto falhou. A lógica é bem direta, né? Se o problema está em como o cérebro produz e usa energia, então as intervenções mais eficazes a longo prazo vão ser aquelas que otimizam diretamente esse processo de energia. E de repente, coisas que a gente achava que eram só estilo de vida se tornam tratamentos de primeira linha. Dieta, sono, exercício, jejum. Não são só para bem-estar geral. São intervenções poderosas que podem corrigir a falha metabólica que está por trás dos transtornos mentais. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que pode redefinir o jogo. E se saúde mental for, no fundo, saúde metabólica? Essa ideia não só traz uma nova esperança, mas finalmente une mente e corpo, mostrando que cuidar do nosso metabolismo com dieta, sono e exercício não é só um extra, é a base de uma mente saudável. É uma verdadeira revolução na forma como a gente pensa sobre bem-estar.